Boa noite, meus amados irmãos. Como é bom estarmos aqui para louvarmos a Deus nessa noite de terça-feira. Que o Senhor Deus esteja abençoando a sua casa, a sua vida, toda a sua família. Quero convidá-lo à adoração, ao louvor a Deus. E vamos cultuá-lo. Diz assim o Salmo 103, versículo 20 em diante. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Bendizemos ao Senhor em todo o tempo. Esse é o convite do salmista. E nós vamos fazer isso nesse momento. Então vamos orar, logo após vamos cantar o Senhor, louvar a Deus com canções, e que você faça isso com alegria, faça isso com disposição da sua alma. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por mais uma noite que o Senhor nos concede, com vida, com saúde. Ó Deus, vencemos mais um dia, quem sabe, ó Deus, tivemos muitas lutas nesse dia, mas o Senhor nos fez vencer. Ó Deus, louvamos o Senhor porque apesar de todas as adversidades, o Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre, ó Deus, está nos encorajando, nos abençoando, nos protegendo, e queremos agradecer o Senhor. Desde já, ó Deus, eu quero pedir por cada um dos teus servos, servas, o Senhor, ó Deus, que conhece o coração, as necessidades particulares, que o Senhor agora esteja derramando bênção sobre esta casa, sobre essa família, sobre o teu servo, sobre a tua serva. Esse teu servo, ó Deus, essa tua serva que chora, que sofre, que o Senhor venha acalentar, que o Senhor venha apaziguar esse coração, que o Senhor venha fortalecê-los, ó Deus, em nome de Jesus. Derrame a tua graça sobre o teu povo, traga cura, restauração, ó Deus, que esse tempo seja um tempo de restauração sobre a vida dos teus servos, sobre a vida do teu povo. Ó Deus, abençoa-nos nesse momento de louvores, que o Senhor se agrade de nós e receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Ao que está sentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Alfa, ômega, Cristo, Filho
nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, o que Ele é pra mim. Aleluia, amém. O que Ele é pra mim. Aleluia, amém. O que é Jesus pra mim. Amém. Glória a Deus. João 10, capítulo 10, versículo 27 a 29. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aleluia! Que palavra de encorajamento. Somos ovelhas do Senhor, mas eu, como ovelha do Senhor Jesus, eu preciso expressar um caráter de ovelha. Por isso eu quero expressar aqui, compartilhar com você algumas características que eu creio que o Senhor Jesus queria e quer que nós aprendamos. Primeira, as ovelhas do Senhor Jesus, elas têm a necessidade de serem pastoreadas. Olha que interessante, é claro que o Senhor Jesus está falando de ovelhas domesticadas. As ovelhas domesticadas, as ovelhas que fazem parte de um rebanho, elas têm necessidade de serem pastoreadas, de serem conduzidas pelo pastor. Nós também, como ovelhas do Senhor Jesus, nós precisamos a cada dia dependermos em tudo do nosso bom pastor. E eu estou falando isso, parece que é muito óbvio, mas não é. Muitas vezes nós entendemos isso, entendemos com a nossa mente, com o nosso intelecto, mas isso não desce para o nosso coração. As ovelhas do Senhor Jesus precisam ter dependência total do seu bom pastor. De vez em quando nós, como ovelhas, nós queremos andar por caminhos próprios. Nós queremos viver a nossa vida sem levar em consideração o cuidado do pastor, o direcionamento do bom pastor. A primeira característica da ovelha, a ovelha de Cristo, é que ela depende do seu pastor. É por isso que nós vemos o salmista Davi dizendo lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista Davi sabia que nada iria faltar se ele se submetesse ao pastoreio do bom pastor. Meu amado irmão, nós, como ovelhas do Senhor Jesus, de vez em quando amargamos derrotas na nossa vida, sofrimentos desnecessários na nossa trajetória, porque nós desobedecemos a voz do bom pastor, nós não nos submetemos à sua vontade, nós não nos submetemos ao seu pastoreio, porque a ovelha de Cristo, ela depende de ser conduzida, depende de ser pastoreada. A ovelha do Senhor Jesus, ela confia e obedece ao comando do bom pastor. Essa é a primeira característica.
Só de nós aprendermos essa lição, a nossa vida será transformada. Você podia nessa noite se submeter ao pastoreio de Cristo. Você podia tomar uma decisão de agora por diante, sempre em cada atitude, em cada ação e reação da sua história, você podia se submeter à vontade do Senhor. Tudo aquilo que você for fazer, que você possa querer conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Aquilo que o Senhor Jesus ordenar, você vai se submeter, você vai obedecer. A ovelha do Senhor Jesus, a ovelha do rebanho de Cristo, obedece ao Senhor, se submete à voz do bom pastor. Isso é crucial para a nossa saúde espiritual. Isso é crucial para que nós possamos viver essa vida abundante. Isso é crucial se eu quero, como ovelha, alcançar todo o meu potencial produtivo. Eu preciso me submeter ao pastor, porque é o pastor que sabe o que é melhor para mim. É o pastor, o bom pastor, que me conduz aos pastos verdejantes. É o bom pastor que me conhece e assim conhecendo, ele sabe o que é melhor para mim. Segunda característica das ovelhas de Cristo é que toda ovelha vive em rebanho. As ovelhas de Cristo não são diferentes. Eu e você, como ovelha do Senhor Jesus, somos chamados para pertencermos à família de Deus. Nenhuma ovelha pode viver sozinha, solitária. Não faz sentido algum. A palavra de Deus nos fala que Ele nos chamou para pertencer à família de Deus. O Senhor Jesus nos chamou para a sua família. E o que eu quero dizer com isso? Que você não pode ser ovelha de Cristo vivendo isoladamente. Você realmente precisa estar junto com o rebanho do Senhor. Você precisa procurar uma igreja. Não tem como ser crente, não tem como ser discípulo de Cristo vivendo uma vida isolada, vivendo solitariamente. O ministério a ser desenvolvido é para ser desenvolvido no corpo de Cristo. Não tem como eu viver um ministério à parte do corpo. Por isso, você que está afastado da igreja, da comunhão com os irmãos, meu amado irmão, você precisa voltar imediatamente. Não deixe o diabo colocar sementes de esfriamento na sua alma. Não deixe que o diabo venha soprar mentiras nos seus ouvidos a respeito da igreja do Senhor. É claro que no rebanho de Cristo há ovelhas de Cristo, realmente, ovelhas genuínas, mas há muito bode no nosso meio. Jesus tinha dito isso. Jesus tinha dito também que no meio do trigo há muito joio, e nós não temos poder de selecionar e arrancar o joio. Quem fala isso é o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus nunca disse que se por um acaso nós víssemos algum problema, alguma dificuldade, que nós deveríamos caminhar solitariamente. Não. A palavra de Deus nos fala que nós, como ovelhas de Cristo, nós, como ovelhas do rebanho do Senhor, nós ajudamos uns aos outros, nós socorremos os necessitados, nós também exortamos, como diz lá na carta de Hebreus, nós exortamos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros. É claro que no meio da igreja do Senhor há ovelhas e há bodes, como há trigo e joios. Mas não cabe a nós separarmos. Quem vai separar isso é o Senhor Jesus. Mas o que cabe a nós é vivermos em comunhão, é vivermos no meio do povo de Deus, é ajudar uns aos outros. É eu, pela graça do poder do Senhor Jesus sobre a minha vida, que eu vou poder ajudar aqueles mais fracos na fé. Oh, meu amado irmão, você foi chamado para fazer parte do rebanho do Senhor Jesus. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus, para fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Você precisa voltar hoje mesmo. Volte a congregar, volte à sua igreja, seja útil, seja relevante. Mas a terceira característica da ovelha de Cristo é que a ovelha, todas as ovelhas são animais mansos. Uma das principais características da ovelha do Senhor Jesus é que ela
é uma ovelha mansa. E nós somos mansos primeiro porque nós aprendemos com o bom pastor ser manso, porque foi o Senhor Jesus que falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu, como ovelha do Senhor Jesus, preciso ser manso, porque mansidão é fruto do Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e se eu aprendo com um bom pastor, é claro que eu serei uma ovelha mansa, uma ovelha humilde. No rebanho do Senhor Jesus não há lugar para bodes que vivem chifrando uns aos outros, dando cabeçada uns nos outros. Não, as ovelhas do Senhor Jesus são ovelhas mansas, ovelhas amáveis. E essa é a característica da ovelha do Senhor. Nessa noite você podia consultar o seu coração, olhar para si, como que você age e reage no meio da igreja do Senhor, como você tem agido dentro da sua casa, como seus filhos te veem, te enxergam, como a sua esposa, como o seu marido te vê, como uma pessoa mansa, como uma pessoa amável, afável, ou como uma pessoa irritada, uma pessoa ignorante, uma pessoa que só sabe bater nas outras pessoas. Oh, meu amado irmão, uma das características principais das ovelhas de Cristo é que elas são mansas. As ovelhas de Cristo andam umas com as outras em mansidão, esperando uma pelas outras, tendo paciência, tendo o amor como regra de fé. Nós vivemos pelo amor, através do amor. Mas em último lugar, as ovelhas do Senhor Jesus são extremamente úteis. Olha que interessante, as ovelhas na época do Senhor Jesus eram animais, e até hoje são animais extremamente de grande utilidade. Para aquelas pessoas, na época de Jesus, uma ovelha significava muita coisa. Da ovelha eles tiravam a lã, eles tiravam a carne, eles tiravam o leite e faziam manteigas, eles tiravam para si tudo aquilo que eles precisavam para a sobrevivência. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus nos chama de ovelhas, o Senhor Jesus está olhando para essa característica. O servo do Senhor, a ovelha de Cristo, é um ser de utilidade para a humanidade. Meu amado irmão, se você não descobriu isso, você deveria descobrir. É por isso que o Senhor Jesus diz que nós somos luz do mundo. Nós, como ovelhas de Cristo, discípulos do Senhor Jesus, nós somos sal da terra. Nós temos grande utilidade nesse mundo. As pessoas carecem de nós. Nós precisamos realmente dar aquilo que as pessoas tanto procuram, tanto precisam. Da mesma forma que as ovelhas dão a lã, dão a carne, dão o leite para o seu pastor, para os seus donos, nós também, através da obra de Cristo que foi feita no nosso coração, nós temos agora algo de grande utilidade. Nós somos úteis para esse mundo. Meu amado irmão, você precisa entender que o seu papel no corpo de Cristo, o seu papel na igreja do Senhor é muito mais do que ser frequentador de culto, de que está aqui na igreja, de dar o seu dízimo. Você precisa abrir os seus olhos espirituais para entender que o Senhor Jesus te chamou, te comprou, pagou um alto preço por sua vida e te colocou em você o seu Santo Espírito para que você fosse relevante aqui nessa terra, para que você fosse uma pessoa que trouxesse paz aos corações. Você, meu amado irmão, que tem o Evangelho de Cristo no seu coração, você tem uma grande mensagem a ser proclamada, uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida. Nós, ovelhas do Senhor Jesus, somos úteis. Nós somos úteis no reino de Deus. Nós somos úteis, sim, nesse mundo caído, nesse mundo perdido, onde as pessoas estão enlouquecidas, as pessoas estão perturbadas.
Todo dia nós vemos pessoas dando cabo à vida, pessoas entrando no mundo das drogas, entrando em depressão, desalentadas, desesperadas. Mas as ovelhas do Senhor Jesus são úteis. Nós temos a mensagem de esperança, a mensagem de vida. Você, meu amado irmão, foi escolhido por Deus para ser ovelha do Senhor Jesus e para trazer essa mensagem a essa geração que tanto necessita. Essa é a mensagem que eu tenho para o seu coração nessa noite. Você, meu amado irmão, que é ovelha do Senhor Jesus, você precisa se submeter ao pastoreio de Cristo. Você deve viver no rebanho do Senhor. Não cometa o grande risco de viver sozinho. Muitas pessoas que decidiram viver sozinhas, a sua espiritualidade naufragaram na fé. Pessoas que começaram a desistir do culto a Deus, culto comunitário, e achando que poderiam viver uma espiritualidade dentro de casa, sozinho, começaram a naufragar na fé. Volte para a casa de Deus, volte para a vida da igreja. Mas você precisa ser uma pessoa mansa, você precisa conhecer o Senhor Jesus mais profundamente, conhecer o seu amor e aprender dele que ele é manso e humilde. Mas que você também, você, meu amado irmão, minha amada irmã, é uma pessoa, é uma ovelha muito útil. Útil no rebanho do Senhor, mas útil também para as nações, útil para esse mundo, para as pessoas que carecem da mensagem que foi dada a você. A mensagem do Evangelho, a mensagem de paz, a única mensagem que é possível transformar o coração do ser humano. Que Deus nos abençoe. Eu quero encerrar nesse momento, clamando as bênçãos do Senhor sobre sua vida. Eu quero encerrar porque você não sabe o esforço que eu estou fazendo aqui para falar. A minha voz está indo embora, mas eu quero orar ainda com você, para que você, como ovelha de Cristo, seja produtivo. Você, como ovelha do rebanho de Cristo, alcance o seu potencial para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, muito obrigado por esse tempo aqui, ó Deus, que o Senhor nos dá no meio da semana. Ó Deus, um tempo de parada, um pit stop, para, ó Deus, ouvirmos a Tua palavra, para termos comunhão com os irmãos, ainda que virtualmente, mas que o Senhor fale profundamente no nosso coração nessa noite. Nós que somos ovelhas do Senhor, ovelhas do Teu rebanho, precisamos, ó Deus, reconhecer essas características e que elas possam estar em nós, e que possamos, ó Deus, através do Teu poder, do poder do Teu Espírito, alcançarmos todo o potencial de produtividade no reino do Senhor. Que nós sejamos ovelhas produtivas, servos e servas do Senhor, discípulos do Senhor produtivos. Que o Senhor venha ser glorificado em nós, que o Senhor seja glorificado na Tua igreja, e que muitos, ó Pai, poderão se render aos Teus pés através do Teu povo, das Tuas ovelhas, que são sal da terra e luz desse mundo. Abençoe o Teu povo, ó Pai, dá-nos uma noite tranquila, uma noite de paz, uma boa noite de descanso, uma semana repleta da graça, da bênção do Senhor. Esteja conosco, nos ajude, nos abençoe, encoraja-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amado irmão, Deus abençoe sua vida, que você tenha um restante de semana cheia da bênção do Senhor, da graça do Altíssimo, e que você venha glorificar a Deus em tudo que você fizer, que a sua vida seja para a glória do nosso Senhor Jesus. Que Deus te conduza em paz e em segurança, que o bom pastor vá à tua frente, te guiando e te guardando, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Glória a Deus, aleluia.